Você já parou para pensar quem realmente está jogando o jogo do poder no Brasil? Nos bastidores de Brasília, decisões que deveriam ser estritamente técnicas, baseadas na Constituição e no respeito às instituições, estão cada vez mais se revelando peças estratégicas em um xadrez político cuidadosamente montado. O Supremo Tribunal Federal, que por definição deveria ser o guardião da Constituição, aparece, com frequência cada vez maior, envolvido em decisões que levantam sérias dúvidas sobre a motivação de seus ministros. Seriam essas decisões movidas pela imparcialidade que se espera do Poder Judiciário ou estaríamos testemunhando a consolidação de um novo tipo de ativismo, onde a toga se mistura à disputa eleitoral? E mais, por que alguns processos ganham celeridade espantosa enquanto outros, mesmo urgentes, ficam parados por anos? O que está por trás da escolha do que é julgado, quando e por quem? Essas são perguntas que você precisa entender, e é por isso que esse vídeo vai te mostrar o que poucos têm coragem de dizer. Fica com a gente até o fim, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente sua visão sobre o atual cenário político brasileiro. E claro, antes de avançarmos, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Aqui a verdade tem vez. A gota d'água para muitos foi o recente julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela primeira turma do STF, tornando-o réu por uma suposta tentativa de golpe de Estado. O detalhe mais gritante: a rapidez com que o processo foi analisado. Bolsonaro, que segue sendo uma das principais lideranças da direita no país e potencial nome para 2026, mesmo inelegível, apontou o óbvio: a pressa não é técnica, é política. Segundo ele, o objetivo claro do Supremo é impedir que ele chegue livre às eleições presidenciais de 2026. Não por medo de ilegalidades, mas por saberem que, em uma disputa justa, ele sairia vitorioso. E quando observamos o cenário, é difícil discordar. Enquanto isso, outras ações, inclusive mais antigas e com consequências diretas para o país, continuam travadas no labirinto do judiciário. A constitucionalista Vera Chemin levantou um ponto central ao afirmar que o julgamento de Bolsonaro parece ter sido pautado por ativismo judicial e motivação política. Essa percepção não vem apenas de fora da corte. O ex-ministro do STF Marco Aurélio Mello, conhecido pela sua sobriedade jurídica, manifestou publicamente seu desconforto com os rumos do tribunal. Para ele, o Supremo está cada vez mais distante de sua verdadeira função, que é aplicar a Constituição com isenção, e cada vez mais próximo de práticas que se confundem com a política partidária. Mello disse, inclusive, sentir saudades da velha guarda do STF, um tempo em que os ministros não eram protagonistas políticos, mas defensores discretos da legalidade e do equilíbrio entre os poderes. Esse padrão de decisões judiciais com timing conveniente não se limita ao caso de Bolsonaro. O exemplo do deputado Eduardo Bolsonaro é emblemático. O PT solicitou ao Supremo a apreensão de seu passaporte, alegando possíveis riscos de fuga. A Procuradoria-Geral da República tinha 5 dias para se manifestar, mas ultrapassou esse prazo sem justificativa. Curiosamente, o parecer da PGR só apareceu após Eduardo anunciar publicamente que se licenciaria do mandato e permaneceria nos Estados Unidos. No mesmo dia, o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido do PT. Coincidência? Difícil acreditar. Para o advogado Fabrício Rebelo, a simples dúvida sobre a motivação política por trás dessas decisões já seria suficiente para comprometer a confiança da população na corte. E essa dúvida não para de crescer. E não para por aí. A decisão de revogar a prisão preventiva do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, também tem um detalhe suspeito. Aconteceu justamente 3 dias após o fim do prazo para os partidos definirem seus candidatos para as eleições municipais de 2024. Vasquez, que ficou 1 ano preso, era cotado como candidato a prefeito em Santa Catarina. O momento da decisão não passou despercebido. Fica evidente que o judiciário parece operar dentro de um cronograma político cuidadosamente calculado, que interfere diretamente no processo democrático. O julgamento da legalização do aborto, tema da ADPF 442, é outro exemplo claro. Pautado pouco antes da aposentadoria da ministra Rosa Weber, o caso ficou engavetado desde 2017, mas foi trazido à tona nos últimos meses do mandato da magistrada, conhecida por seu posicionamento favorável ao abortamento. Essa escolha de momento, em um assunto tão delicado e com impacto moral e social imenso, levanta questionamentos legítimos sobre a real motivação do STF. A sociedade sequer teve tempo de debater amplamente o tema, o que não pareceu importar à corte. Isso reforça o sentimento de que o STF não apenas julga, mas agenda e manipula, conforme lhe convém. E se você, como nós, quer continuar por dentro de tudo o que a grande mídia esconde ou distorce, junte-se agora mesmo ao nosso canal do WhatsApp, o Xadrez Político.
Lá você vai receber análises exclusivas, comentários sem censura e alertas sobre tudo o que realmente importa no cenário político nacional. Não perca essa oportunidade de se informar com quem está do seu lado na defesa da verdade, da liberdade e dos valores conservadores. Outro caso preocupante diz respeito ao julgamento sobre o foro privilegiado. Em março deste ano, os ministros do STF decidiram que o foro de parlamentares e autoridades deve ser mantido mesmo após o fim do mandato. Essa decisão teve impacto direto sobre o caso do ex-presidente Bolsonaro, já que seus advogados defendiam que ele não deveria ser julgado pela Suprema Corte, mas sim pela primeira instância. Com a nova decisão, a Corte reafirmou sua competência para julgar o ex-presidente, impedindo que o processo fosse transferido. Para a constitucionalista Vera Chemin, esse foi um movimento planejado para manter sob controle um processo politicamente sensível. Ao garantir o foro no STF, os ministros se preservam como protagonistas do desfecho judicial que pode influenciar diretamente o cenário eleitoral de 2026. A definição da pauta de julgamentos do Supremo é outro ponto nebuloso. Embora exista previsão legal e regimental sobre isso, não há critérios objetivos. Cabe exclusivamente ao presidente da Corte decidir quais ações serão julgadas e quando. Isso dá a ele um poder imenso e perigosamente concentrado. O professor Alessandro Charrotino destaca que, embora alguns processos tenham prioridade constitucional, como mandados de segurança e habeas corpus, outros dependem unicamente da vontade do presidente do STF. Isso cria um terreno fértil para o uso político das decisões judiciais. Em outras palavras, julga-se o que se quer, quando se quer. Nos Estados Unidos, por exemplo, há regras claras e rígidas sobre quais casos a Suprema Corte vai julgar ao longo do ano. Tudo é transparente. Já no Brasil, o Supremo funciona quase como uma caixa preta. O advogado Jorge Humbert foi direto ao ponto. Na falta de critérios objetivos, há o risco de abuso, influência externa e motivações políticas. E é exatamente isso que parece estar acontecendo. O ministro Barroso, atual presidente da Corte, já deixou claro que o STF hoje é um poder político. Em suas próprias palavras, o judiciário passou por um processo de ascensão, deixou de ser um departamento técnico e se transformou num agente ativo da vida política brasileira. Ele tentou justificar, dizendo que são raríssimos os casos de ativismo, mas a prática mostra outra realidade. Como aceitar que ministros que deveriam ser os guardiões da Constituição ajam de forma tão seletiva e estratégica com suas decisões? Decisões judiciais, por definição, devem ser neutras. Mas quando elas ocorrem sempre em momentos convenientes, como as vésperas de eleições, mudanças no Congresso ou crises políticas, a neutralidade deixa de existir. E quem perde é o povo brasileiro. Perde a confiança no sistema, perde a fé nas instituições, perde o direito de viver sob um regime verdadeiramente democrático. Se você chegou até aqui, é porque se importa. Então agora é a hora de agir. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, envie nos grupos de família. Quanto mais pessoas entenderem o que está acontecendo, mais força teremos para resistir a esse avanço autoritário disfarçado de legalidade. E claro, se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e faça parte do nosso movimento por um Brasil livre, justo e conservador. A verdade precisa de voz. E juntos, com coragem, informação e fé nos nossos valores, vamos fazer essa voz ecoar em cada canto do país. Não vamos nos calar. O jogo político pode até ser sujo, mas aqui, no xadrez político, a gente mostra quem realmente está movendo as peças.